Meu nome é Luiz Guilherme e hoje nós iremos apresentar o nosso projeto da SAC, que se baseia no Holocausto Brasileiro, que se manifestou na internação de pessoas como homossexuais, negros, jovens grávidas e mulheres não virgens no chamado Hospital Colônia de Barbacena, localizado em Minas Gerais. Estas pessoas viviam em condições próximas às vividas pelas pessoas nos campos de concentração no período do Holocausto nazista. Passavam por situações consideradas desumanas, como a morte por hipotermia, desnutrição, estupro, choques elétricos e banhos ferventes. Agora seguiremos com uma breve entrevista com a ilustre autora dos livros Cova 312, Todo Dia Mesma Noite, Os Dois Mundos de Isabel e o livro que serve de tema do nosso projeto, Holocausto Brasileiro. Eu sou Daniela Arbex, autora de Holocausto Brasileiro, Cova 312, Todo Dia Mesma Noite e Os Dois Mundos de Isabel, meu livro recém-lançado. E eu estou passando por aqui a pedido do professor Venâncio para responder vocês algumas dúvidas relacionadas ao Holocausto Brasileiro. Um livro, gente, que conta a história da morte de 60 mil pessoas no maior hospício do Brasil, localizado em Barbacena, Minas Gerais. Como na época as pessoas não falavam tanto na saúde mental como nos dias atuais, podemos dizer que o Hospital Colônia, ser um dos primeiros a falar e agir sobre o assunto, contribuiu para sua fama. Na verdade, o hospital só se tornou famoso depois da publicação do Holocausto Brasileiro. Ele era um hospital que foi criado em 1903 para acolher pessoas com sofrimento psíquico, mas desde os primeiros momentos do hospital, dos primeiros anos de funcionamento, ele viveu uma história de superlotação e já teve a sua finalidade de acolhimento desviada. E isso não era veiculado, isso não era falado. As pessoas não tinham a menor ideia do que se passava por trás dos muros desse hospital, até o Holocausto Brasileiro ser publicado em 2013. E aí sim o Brasil entendeu que desconhecia uma das suas piores tragédias. Apesar da área ser imensa, com 16 pavilhões, tinha capacidade para em média 200 a 300 pacientes, mas chegou a ter mais de 5 mil. Quais seriam os maiores motivos para os funcionários fazerem vista grossa? Na verdade, é mais complexo do que isso. Muitos dos funcionários do hospital foram colocados lá por políticos. E como havia um mercado de emprego muito restrito em Barbacena, trabalhar no hospital era uma garantia de futuro. Então, muitos desses funcionários ficaram calados durante muito tempo em função do medo de perderem o emprego, do medo de perderem a sua renda e da dificuldade de denunciar uma situação que para eles foi sendo normalizada ao longo dos anos. Eu falo sempre que para que essa tragédia acontecesse durante tantas décadas, isso é fruto de uma omissão coletiva. E os funcionários fazem parte da sociedade brasileira. E assim como a sociedade brasileira, eles também fingiram não ver. Primeiro para suportar trabalhar nesse lugar e depois porque eles precisavam do emprego. Então eu acho que no meu trabalho de escrita e de escuta, não cabia a mim julgar a atitude deles, cabia a mim dar voz aos sobreviventes e tentar enxergar o mundo pelo olhar daquelas pessoas que estiveram ali durante tantas décadas e nada fizeram. Então eu digo que eu consegui compreender algumas coisas, como o fato de a psiquiatria ser uma ciência em desenvolvimento, o fato dos psicofármacos só terem chegado no Brasil na década de 50, então havia muito poucos recursos para tratar essas pessoas. Eu consegui entender algumas coisas, eu só não consegui entender como é que se deixam pessoas morrerem de fome e de frio. Isso para mim é tortura em qualquer época da humanidade. O que a gente sabe é que o hospital foi destino de muitos desafetos, né? Inclusive desafetos políticos. As pessoas que tinham mais poder do que outras se utilizavam daquele espaço para se livrarem das pessoas diferentes, daquelas que não se encaixavam socialmente ou que eram um tipo de ameaça social, e elas eram encaminhadas para lá.
Qual sua opinião sobre a falha da sociedade em fazer a reintegração dos pacientes, onde, em tese, eles deveriam voltar a viver em sociedade com todos os direitos de cidadãos? Preciso dizer que o Brasil tem uma dívida histórica com essa população em sofrimento psíquico, porque é uma população que foi segregada, estigmatizada, institucionalizada por décadas. E a gente sabe hoje que o hospital não é local de moradia, nunca poderia ter sido transformado em local de moradia, porque ninguém é tratado com isolamento, com exclusão, com maus tratos, tendo a sua humanidade confiscada. Então, o que a gente percebe é que as pessoas, quando elas tiveram a oportunidade de deixar os hospitais em função da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, elas tiveram também a chance de resgatar os seus laços sociais, afetivos, e isso é fundamental. O convívio em sociedade, o convívio com as diferenças, a tolerância, a compreensão das limitações do outro. Então, eu acho que é uma dívida histórica e é uma luta política também, porque a atual Coordenação Nacional de Saúde Mental entende todos os avanços da reforma psiquiátrica de uma outra forma. Então, enquanto a reforma durante décadas lutou para a extinção dos leitos de baixa qualidade em hospitais psiquiátricos, a atual política de saúde mental orienta a retomada dos manicômios, a manutenção desses leitos, que a gente entendia que já era uma questão superada, exatamente porque esses locais nunca trataram, eles sempre segregaram, servindo sim como locais de higienização, de limpeza social. Então, tudo que incomoda a gente varre para debaixo do tapete. E o tapete, neste caso, eram os hospitais. E a sociedade brasileira tem uma grande responsabilidade em tudo que o Hospital Colônia se transformou ao longo da sua história. E o que a gente precisa lembrar é do esforço dos trabalhadores de saúde mental nas décadas de 80 para que aquela situação se modificasse, para que as coisas pudessem, para que houvesse uma abertura do hospital, para que aquelas pessoas fossem retiradas do hospício, um processo que demorou muito, porque só em 2001 o Brasil aprovou uma lei de atenção ao portador de transtorno mental. E aí, início dos anos 2000, em 2010 é que começou um processo de retirada das pessoas, de deshospitalização, um processo lento, mas importante e necessário. Então é isso, foi um prazer estar com vocês, eu espero que vocês absorvam o conteúdo dessa obra tão necessária, que vocês tenham a oportunidade de conhecer meus outros trabalhos, que assim como o Holocausto Brasileiro, ajudam a construir a memória coletiva do Brasil, ajudam a gente a lembrar sobre o papel da memória, né, na construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, igualitária e mais humana, tá bom? É isso, um beijo, boa sorte para vocês. Beijo, professor Venâncio. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não, não é feliz. Se eles são